Olha só, o desembargador aposentado Sebastião Coelho fez algumas declarações hoje, 7 de setembro, foram repercutidas aqui pelo Metrópole, e ele faz alguns comentários, um deles eu achei muito interessante, sobre o sistema penitenciário, fazendo uma referência ao Clesão, uma dessas pessoas que foi presa por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Depois de um tempo ele veio a óbito em razão de situações de saúde. Mas o que é muito interessante nisso? Eu vou colocar o vídeo aqui, nessa repercussão pelo Metrópole, eles disponibilizaram um vídeo das declarações do desembargador aposentado, esse Sebastião Coelho. E ele faz essa referência e diz que quem matou o Clesão foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha como isso é interessante. Isso pode nos trazer uma discussão sobre o sistema penitenciário, o sistema carcerário, e que muitas pessoas morrem dentro das penitenciárias do Brasil afora. Isso é algo que muitas pessoas talvez não se deem conta, porque às vezes não acompanham o noticiário ou não se interessa tanto por esse assunto, mas isso é uma realidade e é constante. E aí a gente tem um exemplo, eu tive um exemplo que eu vi esses dias no município vizinho aqui da minha cidade, ó, nesse site aqui, Rádio Plataforma, tem um outro aqui, ó, News Rondônia, né? Detento é encontrado morto em cela com sinais de homicídio. Ele foi periciado, pelo menos é o que diz a notícia aqui, que houve a perícia, mas a perícia encontrou sinais de estrangulamento, uma lesão. Seja, muitas pessoas morrem dentro do sistema carcerário, Brasil afora, o tempo todo, né? E essa é uma discussão importante, né? Claro, a discussão do desembargador aqui, esse desembargador constante, se dá num contexto de coisas políticas, de questões políticas e de apontamento, de uma opressão e tal, que ele fala. Vou colocar o vídeo para você ver. Mas veja só, é muito interessante que se discuta o sistema carcerário brasileiro, porque muitas pessoas vêm a óbito dentro do sistema carcerário e em razão do sistema carcerário. Não em razão de uma atuação do Estado, mas de uma ausência de atuação no sentido de proteger essas pessoas que acabam morrendo dentro do sistema carcerário. Veja só a fala dele aqui. Medo ao seu povo. Vejam o que o decano disse numa sessão do tribunal, que eram admiradores da China. Esses malditos comunistas não vão tomar a nossa nação. Eu vou dizer aqui o nome e vocês vão repetir uma palavra. Quando eu disser o nome, a palavra é assassino. Vocês lembram que Clesão, pai dessas meninas e esposo dessa senhora, foi morto na Papuda pelas mãos assassinas de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes! Assassino! Alexandre de Moraes! Assassino! Alexandre de Moraes! Assassino! Ouça! Alexandre de Moraes é esse. Veja só, essa discussão, ou essa menção à morte desse Clesão, ela é interessante porque o sistema carcerário brasileiro, de fato, padece de muitos problemas, principalmente se tratando do cuidado com os apenados. Muitas pessoas que estão presas, e eu separo a expressão, para não utilizar a expressão apenado, muitas pessoas que estão presas não são cumpridoras de penas, não são pessoas que estão cumprindo penas. Muitas pessoas que estão presas, na verdade, são pessoas que foram presas preventivamente, estão presas em razão de ordens precárias, pela necessidade processual, uma prisão temporária, e também essas pessoas podem ser acometidas de males dentro da prisão e vir a óbito, seja um agravamento de uma questão de saúde, seja mesmo, de fato, algo que venha a causar externamente essa morte, como, por exemplo, a ação de um outro detento, de um outro apenado, de outra pessoa que seja presa junto com esse indivíduo. É claro, além disso, o desembargador aposentado faz aqui outras expressões, uma certa incitação à prática de uma calúnia, né, ou de uma injúria, na verdade, chamar uma pessoa de assassino é uma injúria. Ele faz essa incitação, mas até então esse não é o objetivo desse vídeo. Mas o que você acha? Você acha que o sistema penitenciário, de fato, precisa de discussão a respeito de como o Brasil lidar com essas pessoas que estão presas, principalmente os presos provisórios, que são pessoas que ainda não receberam um decreto prisional, não receberam um decreto condenatório. E essas pessoas, com toda certeza,
precisam de um cuidado por parte do Estado, que tenha a preservação da sua incolumidade física, da sua integridade física, porque o Estado que colocou aquelas pessoas, inclusive esse Clesão, por exemplo, colocou ele naquele lugar, e ele precisa, claro, ser cuidado, ele precisava ter sido cuidado. O Estado tem que ter esvaziado todos os recursos para preservar a integridade física e psicológica daquele indivíduo.